Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do Excel. E hoje, pessoal, a gente vai ver algumas funções novas, tá bom? Quais são essas funções? A gente vai ver a função de valor máximo, valor mínimo, e a gente também vai ver função de maior e menor. Bom, para aprender essas funções, eu trouxe um exemplo aqui na prática, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha com o fechamento das ações da Petrobras, né? E o valor que ela está valendo no dia, tá bom? Esses valores aqui, pessoal, é simbólico, tá? Alguns são realmente eu peguei a tabela lá e coloquei, mas para não perder muito tempo eu coloquei valores similares, tá? Parecidos. Então vamos supor que aqui você tem a tabela lá com os valores, né, do fechamento do mês de abril, tá bom? Ó, desde o primeiro dia aqui, ó, do dia 1 até o dia 30, certo? Para fazer essa tabelinha aqui, você precisa ter visto as primeiras aulas, tá bom? Então, se você não viu as aulas anteriores, assista, tá? Porque nas aulas anteriores eu falo como você colocar aqui o valor de célula, né? As casas decimais, né? Fala a questão também de data, como é que você faz para colocar essa questão de data aqui, beleza? Então, e também fala um pouquinho dessa questão de bordas e como você personalizar um pouquinho sua tabela. Então, a tabela é bem simples, tá, gente? Mas imagina o seguinte agora. Você tem essa tabela aqui com todos os valores de todos os dias e você precisa saber qual foi o maior valor que a ação da Petrobras atingiu, certo? Então, esse é o valor máximo. Para fazer esse valor, a gente vai utilizar uma função que é a função máximo. Pessoal, como é que eu faço essa função? Bom, pessoal, tem várias formas, tá? Você pode vir aqui na aba página inicial, clicar nesse FX, ó, de inserir função. E aqui você pode estar procurando a função com o nome máximo, tá? Você pode estar procurando por aqui, né? É uma das formas, eu não recomendo muito, que você vai acabar perdendo mais tempo. Você também pode vir aqui, ó, na aba página inicial, lá no canto direito. E aqui você pode vir, ó, aqui ela já aparece, ó, Max, né? Tá certo. Aqui vai aparecer as funções mais utilizadas. Se não, você pode clicar aqui em mais funções. Vai abrir aquela telinha lá do FX também, ó, a mesma coisa, certo? Que você pode estar, ó, procure por uma função. Você pode estar, ó, digitando, que vai aparecer ela aqui, ó, máximo. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Uma das formas seria essa, só que eu vou ensinar para vocês a forma mais rápida, mais prática. Qual vai ser? Você vai clicar na célula que você quer que exiba esse valor, né? Você vai clicar duas vezes, vai botar o sinal de igual e você vai digitar o nome da função. Essa função, o nome dela é máximo, gente. E só tem um detalhe. Quando você botar aqui, por exemplo, a letra M, e se você botar máximo sem acento, não vai aparecer. Então bote o acento no A. Máximo, olha lá, já apareceu, ó. Aqui já diz o que é que ela faz, ó. Retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos, valores lógicos e textos são ignorados. Ou seja, valores lógicos é aquele verdadeiro ou falso, tá? Ele ignora isso aí, tá bom? Então, ó, coloquei aqui máximo, né, você pode digitar por inteiro, tanto faz se for maiúsculo ou minúsculo, tá? Você pode apertar o Tab, que ele já completa, ó, certo? E aqui ele já está falando o seguinte, ó, número 1, ponto e vírgula, número 2. Ele está esperando que você diga quais são os valores que você quer fazer essa comparação. Então eu vou selecionar aqui, ó, os valores do preço, tá? Então, ó, cliquei, arrastei. Vou apertar o Ctrl. Eu botei a tabela aqui do lado para ficar mais fácil de visualizar, tá? Mas o melhor seria se tivesse logo embaixo, até o último dia. Então, cliquei no Ctrl, ó, apertei aqui. Bom, o que foi que ele fez? Ele falou, ó, que ele vai ver o valor máximo de B3 até, ó, dois pontos, que significa até B17, ponto e vírgula. E vai também ver, ó, de F3 até
F17. Então ele vai ver qual é o valor máximo dessas duas seleções que eu fiz. Aqui, pessoal, você pode fechar o parêntese, tá? E dar Enter. Se você não fechar o parêntese, nesse exemplo aqui, não tem problema. Ele vai completar isso para você, tá? Então eu vou dar Enter aqui, ó. E ele já me retornou o valor máximo. Qual foi o valor máximo aqui, ó? Foi 19,38. Ou seja, foi do último dia aqui, ó. Certo? Detalhe, pessoal, essa função ela só retorna o valor máximo. Eu não estou retornando aqui o dia, tá? Para retornar o dia, eu vou fazer outra função aí com vocês que eu vou mostrar nas próximas aulas. Beleza? Então, ó, essa é a função máximo. Você pode utilizar ela para muitas coisas. Por exemplo, você quer saber qual foi a maior venda da sua loja? Você pode utilizar o valor máximo. Você quer saber quem é que ganha, qual é o maior salário que você paga numa empresa? Enfim, você pode utilizar ela para milhões de coisas, tá? É uma função muito importante, muito utilizada. Fácil, mas muito utilizada. Bom, vamos para a função mínimo. A função mínimo ela faz a mesma coisa da função máximo, só que em vez de pegar o maior valor, ela vai pegar o menor. Tá bom, gente? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar aqui, ó, igual mínimo. Mesma coisa, tem que botar o acento, ó. Se eu botar só min, sem um acento, vai aparecer outra função. Então, você vai botar, ó, mínimo com acento. Vai apertar o tab ou então clica duas vezes, ó. Beleza? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Bom, agora você vai dizer o intervalo. Você vai selecionar os valores para ele identificar qual é o menor. Beleza? Você pode fazer isso, gente, como eu fiz aqui, ó, selecionando com o mouse. Ou você também pode digitar, tá? Ó, de B3 até B17. Olha lá, ó, ele já vê que vai selecionando aqui, tá vendo? Ó? Ponto e vírgula. De F3 até F17. Pessoal, eu recomendo muito vocês utilizarem as duas formas, tá? Tanto digitando como selecionando. Por quê? Imagina essa tabela aqui, que ela tivesse toda aqui embaixo mesmo, ó, e ela fosse até, sei lá, até o B100, certo? Ah, professor, então eu ia ter que clicar no B3 até chegar lá no B100. Ó, como é que tu ia fazer? Ia levar um tempão, né? Ó, o tempo que você perde. Agora, não é muito mais fácil se eu fizesse só assim, ó. Vamos supor, eu sei que é até a letra, que é até a linha 100. Então eu boto, ó, B3, 2 ponto, B100. Acabou. Já foi. Se eu descer aqui, ó, já tá até o 100. Então eu recomendo muito que vocês treinem, tá? Digitando mesmo, tá? Isso aqui é bom porque é um exercício que você pode fazer até usando o seu caderno, tá? Você pode anotar as funções, as fórmulas, como que você fosse fazer mesmo no computador. Você não tem computador aí na sua casa, não tem celular, né? Não tem como fazer, você pode estudar isso só com o caderno, tá, gente? Com a folha, aí não tem desculpa, tá bom? Então, ó, B3, 2 pontos, B17, ponto e vírgula. Professor, por que eu tenho que colocar o ponto e vírgula aqui? Porque são duas colunas diferentes. Então, ele está selecionando dois itens diferentes. Então, aqui, ó, F3, 2 pontos, ou seja, de F3 até F17. Beleza, galera? Deu para entender aí? Então, ó, traduzindo aqui a nossa função, ele vai pegar o resultado do valor mínimo de B3 até B17 e de F3 até F17. Ele vai pegar um resultado, tá? Não são dois. Beleza? Aqui é a seleção, que são duas seleções. Então, ele vai pegar o menor resultado dessas duas seleções aqui. Quando eu der Enter, ó, esse foi o menor valor da ação da Petrobras aí no mês de abril. Então foi 11, ó, tá aqui, ó, no dia 15. Beleza? Pessoal, mas eu pergunto para vocês. Professor, mas essa função ela só retorna o maior valor e o menor valor. Mas e se eu precisar do segundo maior valor? Eu quero saber quem foi o segundo maior vendedor da minha loja. Por aí vai.
Então, como é que eu faço isso? Como é que eu pego o segundo ou o terceiro? Ou eu preciso do 10º valor? Como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente tem uma outra funçãozinha que ela é bem parecida com essa, mas tem um parâmetrozinho a mais, tá? Que é a função maior. Então, você vai fazer o seguinte, você vai botar aqui, ó, igual, maior. Essa não precisa de acento, tá? Já aparece aqui, ó, maior. O que é que ela faz? Retorna o maior valor késimo de um conjunto de dados. Por exemplo, quinto maior número, né? Tá aí o exemplo. Aqui eu quero, ó, o segundo maior. Eu vou dar um tab aqui. Aqui, pessoal, na nossa colinha, já aparece assim, ó, maior, que é a função, matriz, e esse K aqui. Professor, o que é isso? Bom, a matriz, entendam essa matriz como se fosse o conjunto de dados ou o intervalo que você vai utilizar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, ó, o intervalo que eu vou utilizar aqui é esse mesmo, ó, de B3 a F3. Só que tem um detalhe. Agora eu preciso dizer a posição que eu quero desse valor. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer aqui para o Excel qual é a posição. Por exemplo, qual é o número que representa o primeiro colocado? É o número 1, não é verdade? Qual é o número que representa o segundo? É o número 2. Não é isso? Então, é assim que eu vou estar fazendo, ó. Ah, um detalhe. Por que aqui deu errado? Porque é o seguinte, gente. Nesse caso, tá vendo aqui, ó, matriz, ponto e vírgula, K. Então, o certo seria fazer assim, ó, a matriz, né? Para esse exemplo aqui, vai ficar um pouquinho estranho, porque eu não posso utilizar como se fosse colunas diferentes, tá? Então, o segundo maior valor, por exemplo, eu teria que selecionar logo a tabela, ela teria que estar aqui embaixo, tá? Vou fazer isso para ficar mais fácil. Vou fazer aqui logo. Opa! Vou fazer isso aqui logo para vocês entenderem, ó. Vou pegar aqui, colar aqui embaixo. Certo? Então vamos lá, o segundo maior valor. Como é que eu vou fazer? Vou pegar, ó, igual. Vou botar aqui, ó, maior. A matriz agora, eu vou ter que selecionar a coluna inteira. Então ela vai, ó, de B3 até lá embaixo, até qual é o número? B32, certo? E agora eu vou dizer a posição. Então, ó, ponto e vírgula. E agora eu vou falar, eu quero o segundo maior valor, então eu boto o número 2. Fecho parêntese. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu quero o segundo maior valor de B3 a B32. Beleza, pessoal? Quando eu der Enter, tá aqui, ó, o segundo maior valor foi 18,77. Beleza? Lembrando, pessoal, aqui, ó, eu botei a tabela do lado, certo? Só para ficar mais fácil de visualizar, para eu não ter que ficar descendo aqui, tá bom? Mas o melhor para esse exemplo aqui seria ter essa tabela, ó, assim, ó. Beleza, ó? Um embaixo do outro, certo? Tranquilo? Vocês viram que eu não consegui utilizar essa função do maior selecionando, botando ponto e vírgula. Por quê? Porque se eu colocar o ponto e vírgula, né, aqui, ó, ele vai entender que isso não é uma matriz. Beleza? Então ele não vai entender como uma matriz. Se eu botar esse ponto e vírgula e selecionar aqui, ó, ele já está aqui, ó, no marcado que ele é o símbolo do K. Ou seja, ele não vai entender isso, ele vai dar errado, ó. Olha, ó, ele não identifica. Beleza? O que é que essa mensagem quer dizer? Número não identificado. Como assim número não identificado? Opa. Ah, nesse caso aqui é porque ele selecionou aqui, né? Vamos lá, ó. Ponto e vírgula, ó. Selecionar de novo, ó. 2.
Então, ó, ele vai dizer aqui, ó, você inseriu um número excessivo de argumentos para essa função. Então, eu não posso trabalhar com vários argumentos nessa função. Tem que ser apenas uma matriz, tá? Uma linha, uma coluna, por aí vai. Beleza? Então, eu não posso fazer essa seleção que eu fiz aqui para essa função. Bom, gente, eu acho que deu para entender, né? Então, ó, eu selecionei os valores aqui, ó, de B3 até B32 e disse a posição, ó. Qual é a posição? Posição 2. Dei Enter, ele pega o segundo maior valor. Professor, se eu quisesse o décimo maior valor, era só trocar o 2 e botar um 10. Olha lá, ele já pega o décimo maior valor. Professor, e se tiver dois números iguais? Vamos supor que teve 2 dias que ficou esse 17 aqui, ó. Dando um exemplo. Vamos supor que tivesse. Ele ia botar apenas um, tá? Aqui nessa função ele só está encontrando o valor. Ele não está dizendo o dia, nem localizando qual foi o dia. Isso aí é outra função que a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Bom, e se eu falasse assim? Aqui eu estou pegando o segundo maior valor. Mas e se eu falasse assim? Professor, eu preciso agora do terceiro menor. Eu peguei lá o menor aqui, ó, o mínimo. Foi o menor valor que teve. Mas eu preciso agora do terceiro menor valor. Como é que eu faço isso? Eu vou até apagar essa aqui, gente, só para não ficar confuso aí para vocês. Opa. Vou até apagar aqui. Você pode vir aqui, ó, excluir células. Opa, limpar. Limpar tudo, pronto. Então, ó, vamos supor agora que eu quero assim, ó, eu quero pegar, ó, o terceiro menor valor dessa tabela. Como é que eu vou fazer? Você vai botar igual o nome da função, que é menor. E ó, você botou ME, já aparece aqui, ó, as funções. Já aparece aqui embaixo, ó, menor. O que ela faz? Retorna o menor valor késimo do conjunto de dados, por exemplo, o quinto menor número. Então, ó, cliquei nela, dei um tab. E aqui, ó, eu vou digitar nesse exemplo aqui a posição. Então, ó, eu sei que é de B3 até B32, certo? Então, ele vai fazer o seguinte, vai pegar o menor valor, ó, aqui dentro. Mas ele quer saber qual é a posição desse valor. Então, eu vou botar o ponto e vírgula. E eu vou dizer que é o terceiro menor. Então, eu vou botar o número 3. Beleza? Quando eu der Enter, ó, o terceiro menor valor foi 14,4. No caso aqui, está faltando a casa decimal, né? Opa, pronto. 14,40. Esse aqui, do primeiro dia. Beleza? Então é isso, pessoal. Ah, e se eu quisesse, professor, em vez do terceiro, o segundo menor valor, só botar um 2. Olha lá, ó. Esse foi o segundo menor valor. Beleza? Então, pessoal, é uma função bem simples, mas que você pode utilizar para muita coisa. Vamos dar outro exemplo aqui para você. Imagina que você tem uma planilha aí, você trabalha, sei lá, numa loja, né, dessas como, sei lá, Casas Bahia, qualquer uma dessas lojas aí. Então, você trabalha lá e você fica responsável por fazer os relatórios da sua empresa. Vamos supor que lá você tem a tabela com todas as vendas e tudo. E você precisa saber, né, dos vendedores, quais foram os 3 vendedores que venderam menos, quais foram os vendedores que venderam mais, qual foi o valor que esses vendedores venderam. Você pode estar utilizando essa função aqui, tá bom? E isso para várias outras coisas. Você pode, por exemplo, pesquisar qual é o preço do produto. Imagina que você tem uma tabela onde você tem aqui todos os seus fornecedores. E você tem a tabela de preço de todos os fornecedores. Você pode estar pesquisando aqui qual fornecedor tem o preço mais legal para você. Qual é o menor preço, qual é o maior, quem é que tem o segundo menor preço, porque às vezes a distância já influencia. Por aí vai, gente. Então essa é a nossa aulinha de hoje, tá? São essas 4 funções. Lembrando que a gente também já viu algumas funções nas aulas passadas, tá? Eu mostrei para vocês aí a função de média, que eu também até poderia estar usando aqui, ó. Em média, por exemplo, eu quero saber a média do preço das ações da Petrobras. Então eu poderia estar aqui, ó, igual média com acento de onde? De B3
até B32. Certo? Olha, ó, esse aqui é o valor médio das ações da Petrobras. Tá bom? Então, gente, a gente já viu função média, a gente já viu função se, a gente já viu função maior, menor, mínimo, máximo, certo? E na próxima aula a gente vai ver mais algumas funções que são importantes, tá bom? A gente vai ver a função conte-se, conte valores, conte números, tá bom? Então a gente vai aprender algumas funçõezinhas aí de contagem na próxima aula. Beleza, galera? Então é isso. Tentem fazer essa atividade, tá? Tentem fazer com exemplos diferentes e colocar em prática. Se por acaso, na hora do exemplo da função aqui, você não conseguiu acompanhar, é só pausar o vídeo, tá? Então você volta o vídeo aí, qualquer coisa, um pouquinho, né? Na parte que eu estava digitando a função e você copia aí, tá bom, gente? Beleza? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Bons estudos aí para vocês. Valeu!